noite. O Gazeta Esportiva está chegando e se derrubar na área é pênalti. Ou não? Vai depender do árbitro de vídeo. Pois é, a gente começa o programa com o jogo mais controverso do final de semana pelas semifinais do Campeonato Paulista. São Paulo e Palmeiras fizeram um grande duelo sábado no Morumbi. Faltou o gol, mas sobrou polêmica no embate entre as promessas do tricolor, os meninos, e os medalhões do Verdão. Olha aí. 43 mil pessoas no Morumbi. Clássico decisivo contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. Teste de fogo para os garotos do São Paulo. No ataque, Antony é a principal arma tricolor, enquanto o trio de meio de campo, o coração do time, é inteiro formado só por meninos: Luan, Lisiero e Igor Gomes. Só de estar como titular num jogo desse tamanho é uma honra para mim. Trabalhei minha vida toda para chegar nesse momento e dar uma resposta. E a resposta foi quase a melhor possível. Não era de ter medo das cobras criadas do Palmeiras, campeão brasileiro. O tricolor jogou de igual para igual contra o em tese favorito rival. Em vários momentos do jogo, o São Paulo foi melhor, mas não conseguiu sair de campo com a vitória. O Luan, o Igor, o Lisiero são jogadores também de seleção de base, então ele já vem com uma experiência muito grande. E esses jogos assim é bom para adquirir bagagem, não só para os treinos, mas para tudo. A gente fez um jogo de igual para igual com a equipe do Palmeiras, lógico que é uma equipe muito qualificada, mas a nossa também é. A gente vem numa crescente muito boa a cada jogo e eu acredito que a cada jogo a gente vai melhorar cada vez mais e a gente vai em busca de fazer história mesmo. Do outro lado, o experiente Palmeiras não se expôs e jogou no erro do São Paulo. A vitória quase veio no pênalti marcado de Reinaldo em cima de Dudu, mas desmarcado pelo VAR. Foi um lance que o Dudu botou o braço em mim, eu botei o braço nele, tirando o braço dele, e ele caiu, já foi caindo dentro da área. Então, achei que o juiz acertou. Ali na hora, o árbitro foi muito firme. Perguntei para os jogadores, eles me afirmaram que o árbitro falou com o Reinaldo e os outros jogadores de São Paulo que teve, tem convicção, que teve um empurrão pelas costas. Então, se o árbitro teve essa convicção, alguém lá em cima tem que ter falado. Por isso que o Palmeiras pediu 3 pontos, um deles foi escutar a conversa dos árbitros. Todos estão vendo que quem manda no jogo é quem está lá na cabine. Se assobiar na cabine, o cara troca aqui e faz o que... O árbitro não manda mais nada. Zero. Ele não toma decisão nenhuma. Ou eles colocam o VAR realmente para funcionar de acordo que o árbitro tenha a capacidade de ser árbitro e decida dentro de campo, ou ele então vai decidir pelos outros, ou vai decidir pela televisão. E se a gente decidir pela televisão, muitas vezes eu posso mexer um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Entenderam? Ok? Apesar das reclamações, o Palmeiras mantém a confiança. Sabe da força que tem no Allianz Parque, local onde o São Paulo nunca venceu e sequer conseguiu arrancar um empate. Eu tenho certeza que a nossa equipe vai se comportar de outra maneira jogando em casa. A nossa torcida vai estar cantando, nos incentivando do começo ao fim. E vamos em busca dessa classificação. Vamos respeitar o São Paulo, como é uma grande equipe, mas jogando dentro de casa a gente tem que se impor e fazer de tudo para passar para a final. Mas o Palmeiras será pela frente um adversário que sai fortalecido do Morumbi e disposto a surpreender na segunda partida da semifinal. A gente da base, a gente é muito ambicioso, a gente não quer só chegar nas semifinais, a gente quer ir para o título, em busca do título, fazer história como campeões, não apenas como chegar na semifinal, a gente quer ser campeão. Eu vejo uma grande oportunidade do São Paulo, de repente, bater um carimbo que houve uma mudança de fase, que houve uma mudança em tudo aquilo que a gente já viveu esse ano, porque foi muita pressão, foi muita cobrança. Então nós temos a possibilidade, diante de um rival, na casa do rival, de estabelecer a nossa vaga final do campeonato. Então isso é uma coisa muito importante. E esse São Paulo, que jogou de igual para igual contra o Palmeiras aqui no Morumbi, vai ter um reforço importante a partir de terça-feira. Liberado pelos médicos, Cuca finalmente assume o time e vai fazer a sua estreia semana que vem, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Eu acredito que ele é um técnico muito vencedor e se a gente juntar essa energia que ele tem de vencer junto com a nossa, que vem crescendo cada vez mais, eu acho que a gente tem tudo para sair de lá do Allianz classificado.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Primeiramente sobre o jogo em si. São Paulo e Palmeiras fizeram um jogo melhor do que foi o último São Paulo e Palmeiras no Pacaembu. Isso, de fato, o Palmeiras venceu aquele jogo por 1-0. Mas também esteve aquém daquilo que a gente imaginava. O Palmeiras segue, sabe, em banho-maria, tranquilo, sem atacar muito, sem pressionar muito. E o São Paulo apresenta uma melhora em relação à fase inicial do campeonato, quando está apresentando um futebol muito fraco, sem confiança. Hoje é um São Paulo mais aguerrido, é um São Paulo mais criativo, é um São Paulo mais voluntarioso, o que pode, de repente, até criar no torcedor a expectativa de uma classificação para a final do campeonato, mesmo jogando no Allianz Parque, onde jamais venceu, jamais empatou. Né? O Palmeiras tem 100% de aproveitamento contra o São Paulo jogando em seu estádio. Sobre a polêmica do pênalti, eu, sinceramente, eu tenho o maior respeito pelo Filipão, mas eu não posso concordar com o que ele está falando, sabe? Agora o árbitro não manda mais nada. Isso não é verdade. Isso só cria uma situação ainda mais insegura para quem apita. Porque, veja só, quando que o VAR deve ser acionado? Isso desde a Copa do Mundo. São 4 situações: gol, pênalti, cartão vermelho e para identificar jogadores no eventual agressão. Se o lance é interpretativo ou não, pouco importa. Então o árbitro foi lá, apitou pênalti. De repente o árbitro de vídeo reviu o lance, ele pode falar para o árbitro: olha, eu achei que não foi. Se ele está convicto, ele pode decidir manter, como ele pode fazer, como fez o... Me fugiu o nome do árbitro agora, Flávio. Mas enfim. De qual jogo? Oi? Desse jogo. Vinícius Furlan. Vinícius Furlan. O que ele fez? Ele foi lá, olhou o lance e ele ainda permanece com o poder de definir se foi ou não foi pênalti. E ele revendo o lance, ele entendeu que não houve o pênalti. Para isso existe o VAR. Interpretativo ou não, ainda cabe só ao árbitro. Assim como ele voltou atrás, ele poderia manter o pênalti mesmo vendo o vídeo. Então, essa declaração do Filipão, muito mais tumultua, mais uma vez terceiriza uma atuação que está longe de ser digna de um time que é o maior ou um dos maiores investimentos do futebol brasileiro. Flávio, boa noite. Boa noite. O jogo teve um primeiro tempo muito bom, o segundo tempo caiu, está super aberto. O São Paulo tem mais razões para conseguir a classificação, mas é um time inferior ao Palmeiras, obviamente, principalmente pelas individualidades. Começa de novo do zero, hoje o que se apresentou, e aqui não estou fazendo juízo de valor, tá? O São Paulo cresceu através do Wagner Mancini e também com a ajuda do André Jardim, é claro, achou o sistema de jogo, estava tudo combinado, está perfeito, só que aí chegou mais 2 jogadores, o São Paulo está sempre em remontagem. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer, a pressão é muito grande. Eu só espero que se o São Paulo for eliminado, mesmo que nos pênaltis, que respeitem esses meninos, porque o São Paulo corre o risco de perder esses meninos da mesma maneira que está perdendo o Elinho. O Elinho já ninguém mais fala dele. Eu não sei se o nível que esses meninos vão atingir, mas eles não podem ser queimados no clube. O São Paulo tem sido um triturador de jogadores. Você não pode jogar a responsabilidade para esses garotos. Isso aí. Eles são um complemento bacana, a coisa está indo bem. Mas agora, o Palmeiras é mais forte, claro. O Palmeiras joga em casa, é mais forte, tem mais elenco, investiu mais. O normal é o Palmeiras classificar. O São Paulo, ele chega com uma vantagem que ele nunca teve, de brigar de igual para igual na casa do adversário. Mas a responsabilidade é do Palmeiras. Bom, logo mais a gente vai falar do Tricolor. Antes disso, a gente quer saber a sua opinião. Para você que nos acompanha aqui no Gazeta Esportiva, é a hora certa do Cuca assumir o São Paulo? Sim ou não? Lembrando que o Cuca tem quando ele começa num time, ele não tem um bom retrospecto, né? Ele geralmente não começa com vitória e tudo mais. Então entre lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode participar do programa mandando comentários pelas redes sociais, #Gazeta Esportiva, o Guto piscou aqui, e também pelo nosso WhatsApp 11 99479 1633, 99479 1633, um videozinho de até 10 segundos com seu nome, sua cidade, e se você acha que é uma boa hora para o Cuca assumir o São Paulo. E aí, Celso Cardoso? Claro que não. Obviamente que não. Já foi um erro contratar um treinador?
Celso tá tenso hoje. Ele quer uma aguinha, bebe? Fica, filho? você tá muito... Toma, Celcinho, bebe. Toma uma aguinha. Bebe. Enfim, depois eu tomo. O lance é o seguinte, já começa um erro quando contrata um treinador para entrar 2 meses depois. E aí tem lá um interino que dizia que não ia ser interino. Aí o cara vai, classifica da Bacia das Almas, consegue dar um corpo para o time. Aí chega a hora da decisão, vem um outro treinador que mesmo que ele mantenha a mesma coisa que está sendo trabalhada, é outro cara. Muda a relação com o jogador, confiança. Já que vai começar depois, que começasse no Campeonato Brasileiro. Daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas, espera um pouco mais, é totalmente fora de hora. O Cuca pode até assumir, ser campeão paulista, ok, mas não faz o menor sentido. É coisa de uma... A diretoria do São Paulo devia se chamar Trapalhões, porque eles só fazem trapalhadas, uma atrás da outra. E o São Paulo, que já foi referência de gestão, como o mundo dá voltas, Flávio. Concorda, Flávio? Pode falar que eu estou bravo, pode falar que eu estou azedo, pode falar que eu estou nervoso. Você tem razão, mas está muito nervoso. Hoje eu conversei com um grande São Paulino. Nem permito, não vou nem citar o nome, porque não vem ao caso, era uma conversa pessoal. Eu não sou esses traídas que jogam conversa, né? Que o cara grava, que nem fizeram com o Pérez e tal. E ele é de uma família histórica de São Paulo e tal. E ele disse, puxa vida, aquele São Paulo acabou. É verdade. Né? Acabou. Eu cobri o São Paulo pela Gazeta Esportiva, Michele, em 75 a 78, 3 anos. E, nossa, eu tive lições de vida com a direção de São Paulo. Conversava muito com o Riedar, Zé Douglas da Lora, Constantino Cury, o tio do Marco Aurélio Cunha, o seu... Oh, meu Deus do céu. Ai, Manuel Raimundo Paz de Almeida, Antônio Leme Nunes Galvão, pessoas de um nível absurdo. Acabou isso. Tivemos Marcelo Portugal Gouveia, já mais recente. Hoje... Presidente. É um saco de gato. Foi o último grande presidente. E essas pessoas, sabe, a geração que viveu isso fala, nossa, é outro mundo, é outro, esquece, é tal história. Não é o Mundial que ninguém vai ver mais de São Paulo, não. Era esse tipo de administração, uma tristeza, uma pena. Bom, o Cuca, é a hora certa do Cuca assumir? Claro que não. Não, né, gente? Não é possível que eles não enxerguem isso. Porque se perder, já começa com a derrota. E se ganhar, os louros são de quem? Do antigo treinador? Já no duelo alvinegro entre Corinthians e Santos em Itaquera, não faltou gol. E se deu melhor quem falhou menos. Veja com o Jonas Campos. Casa cheia na Arena de Itaquera. 40 mil torcedores que não poderiam esperar um início de jogo melhor para o Corinthians. Gol do Corinthians! Acho que é muito importante, né? Para dar confiança para a equipe. Como eu falei, a gente é uma equipe que é muito boa na bola parada. O Sonoso que bate a bola muito bem. Eu tive a felicidade de fazer o gol ali, mas fico feliz. A resposta do Santos de Sampaoli foi rápida. Aos 7 minutos, após a cobrança de escanteio de Jean Mota e a saída estranha de Cássio, Derlis Gonzalez fez de cabeça. O nome dele é Gonzalez. O Santos empata o jogo. Eu acho que tive mais azar no lance do que falha, porque eu tentei tirar, como eu falei para ti, em outros momentos eu fiz a mesma coisa e evitei o gol. Infelizmente o cara estava ali, tanto que ele nem se mexeu muito, ele acabou só direcionando para o gol, então acho que foi mais infelicidade do que uma falha. Início eletrizante, com as duas equipes buscando gol. Mas vacilo mesmo foi o do zagueiro Luiz Felipe, que aos 31 minutos, sozinho, espanou de cabeça 2 vezes. E o erro custou caro. Trouxe por dentro, bateu! Gol do Corinthians! Fico feliz, cara, de poder ter acertado ela. Acho que vem treinando, os goleiros vinham falando para mim acertar o gol. Nos treinamentos, que eu tinha facilidade para tirar, mas precisava acertar o gol. E eu fui feliz hoje, graças a Deus, por ajudar o Corinthians. 2-1 Corinthians, jogo bom e um susto no fim da primeira etapa. O choque entre Felipe Aguilar e Danilo Avelar deixou o zagueiro santista desacordado. Confesso que o choque e a queda eu não lembro muito bem. Na hora que eu estava no chão ali, que eu vi algum jogador do Santos me tirando porque o Aguilar estava mal,
e eu não estava entendendo muito bem, mas eu consegui ter uma recuperação rápida. Depois que eu fui ver que foi feio, né, a pancada, não tinha noção da gravidade. Depois dos vídeos também no final do jogo agora, mas desejo melhoras para ele aí, sei que tá tudo bem. Aguilar deixou o campo de ambulância, aplaudido pelos torcedores. Depois, já consciente, ele foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, onde pernoitou e passou por exames que não apontaram nada grave. O jogador passa bem. Voltando ao jogo, o segundo tempo foi bem mais tranquilo que o primeiro. Teve essa bicicleta de Cleison, o chute de Wagner Love e a tentativa de cabeça de Luiz Felipe, mas ficou nisso. 2-1 Corinthians, placar final. Acredito que a gente incomodou mais a defesa do Santos. Chegamos com mais perigo, fizemos uma pequena vantagem, né? Mas em clássico, em jogo decisivo, toda vantagem ela é importante. No, yo creo que el partido, no solamente en el segundo tiempo, sino también en el juego total, se jugó como quiso Corinthians, el partido no como quisimos nosotros, entonces por ahí no encontramos por ahí el juego que el equipo estaba acostumbrado a tener, y jugando como el rival quiere, por ahí no estuvimos cómodos, en realidad no fue un buen partido nuestro, y bueno, prepararnos para lo que viene ahora. Corinthians e Santos jogam agora pela Copa do Brasil. O Timão recebe o Ceará e o Peixe visita o Atlético Goianiense. Na segunda-feira da semana que vem, 8 da noite no Pacaembu, aí sim as equipes voltam a se encontrar pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão, valendo vaga na decisão do estadual. Talvez mais uma vez vão desacreditar da gente, para a gente não é nenhuma surpresa, desde o início do campeonato a gente está desacreditado. O que a gente tem que fazer é trazer aquele espírito que fez com que a gente encantasse todo mundo, né? Fizesse com que os olhos do Brasil viessem a ver o Santos jogar, e que a gente na segunda-feira, em nome de Jesus, esteja iluminado para a gente fazer a virada. E pode, né? O Santos tem condições disso, tem futebol para isso, é o melhor ataque, tudo. A questão é, Flávio, que a gente pôde ver já 3 jogos do Santos e Corinthians nesse ano. E tinha só clássico no futebol, o Carille era o Rinos Mitchell. Inacreditável, hein, cara? E não adianta, o jogo do Santos não encaixa com o Corinthians. Tem lá a posse de bola, 67% de posse de bola, e toca. Mas não, o Corinthians, com menos posse de bola, foi muito mais perigoso no jogo do que o Santos. Criou mais, chegou mais, fez 2 gols, poderia ter feito mais. E o Santos... Se faz mais um abraço. Um abraço. Não, aí tá aberto, porque o Santos pode fazer um gol no começo e aí zerou, né? Mas... E tem volume para fazer mais. Claro, né? Claro. Mas realmente ontem foi... E o Luiz Felipe, hein? Meu Deus. Mas o Cássio falou que foi mais infelicidade que foi falha. Não é gol para Cássio tomar, né? E o Luiz Felipe, meu Deus do céu. Outra coisa que muita gente falou, a gente nem comentou ontem no Mesa, mas hoje eu ouvi muita gente falando, esse lance aí foi um acidente que assustou todo mundo, mas na verdade não houve falta de ninguém, Sim. Eles se chocaram. E o Corinthians fez o gol. Repararam nisso? Sim. Talvez o gol devesse ter sido validado. Como o problema do Felipe Aguilar chamou muita atenção, a gente não prestou atenção na sequência. Mas não aconteceu nada. Não, eu acho que ele não marcou falta, não marcou nada. Ele parou porque o Felipe estava... Então, e o Corinthians fez o gol. Passou batido isso, hein, gente? Passou batido. A não ser que tenha alguma coisa que eu não tenha visto. Mas eu vi ele paralisar por causa da queda. Ele caiu e foi gol? Isso. Foi. A bola volta, os dois sobem. A bola bate na cabeça, acho que do Aguilar, e ele choca com o Felipe. A bola volta, o Fagner chuta e faz o gol. E aí todo mundo parou. Parou por causa do Felipe e tal, óbvio, né? Com justa razão. A ambulância veio, foi tudo legal. Tá, mas tinha sido o gol. Cadê o gol aí, chileno? Não é? Eu não sei se ele parou. Tá posicionando o gol. Na hora que a bola voltou, talvez ele tenha já parado pelo problema do menino. Mas não teve não houve nenhuma irregularidade no lance. Muito provavelmente ele deve ter apitado antes. Na intuição, né? Na intuição. Porque o lance foi normal, não foi falta. Não, foi um choque casual dos dois. Olha lá, não aconteceu nada. Não, ele já tinha parado. Ele para antes. Ele parou antes. Porque ele parou por causa do choque. E sabe o que eu acho legal? A questão do fair play nesse caso aí, porque foi gol, tudo bem, ele já tinha apitado, mas assim, ninguém
questionou. Não teve nenhum... Porque Não, eles não, realmente mas ele todos ficaram mesmo, muito preocupados com o atleta, né? Não, ficou claro que não parou FIFA. E aí eles... Não, mas mesmo com recomendação... Olha lá, ele para. Tá caído ali, ele chutou, mas assim... Sempre tem um que vai reclamar. Olha, não teve. Não teve não, pois é. Aí os jogadores começam a se assustar, né? E ninguém quer nem saber de gol lá. E outra coisa... Sabe que o Avelar não tá lembrando, né? Sim, não, né? Imagina o Felipe. O Felipe perguntaram o nome dele e falou que era Ramos Delgado. É sério? Não, é brincadeira. Ó, deixa eu só falar uma outra coisa. O Avelar hoje, falaram com ele, falou, Vladimir e tal. Pelé. Né? Eu queria só fazer mais uma citação, falei ontem no mês, eu acho bom destacar. Você vê um técnico do porte do Sampaoli, e ele termina o jogo, ele fala, não jogamos nada, não fomos bem, não acertamos, simples assim. E olha, é o time que... Cara, ele também falou. Pois é, o Carille também falou que a coisa então não fica de lição para esses treinadores, ficam, acho que a autoestima, falta confiança. Não, imagina, nós finalizamos 10 vezes, todas as bolas saíram lá na linha de Eu sei a quem bandeirinha. você está se referindo. Não, mas sério, posso citar vários nomes. Começa com R. Jair Ventura. Rogério Ceni. Rogério Ceni também, que ficava citando as estatísticas e o time tinha jogado super mal e ficava dando as estatísticas. Os números, quer dizer, sabe, de jogos que a gente não viu, entendeu? E o São Paulo vira, apesar de às vezes ter tido... mal. Você está mal-humorado hoje. Tô, né? Ó, deixa eu só falar rapidinho uma coisa aqui que o nosso telespectador, o Tadeu Moraes de Castro, mandou aqui um e-mail para mim falando: discordo do Celso, do Flávio e de você também, Michele. Quem está no comando do São Paulo já é o Cuca, já era o Cuca. O Mancini estava sendo marionete do Cuca, ou não? Não. Com o WhatsApp, eles conversavam todos os dias e o Cuca mudou o São Paulo. Pode apostar. Ele é hacker. Você é hacker? Ele sabia o que estava vendo no Amigo, o WhatsApp é o WhatsApp. A prática do dia a dia é outra. Vamos combinar? Eu mando um monte de WhatsApp pro Celso. Ele não faz nada do que eu peço. Pro meu marido, então, nem se fala. Olha, a gente volta a falar do Palmeiras, que já está na Argentina para encarar o São Lourenço nesta terça pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E para enfrentar o time do Papa Francisco, o técnico Felipão vai ter algumas baixas importantes. O Palmeiras já está instaladinho lá na terra do Celso Cardoso. Nós não temos as imagens, mas o time treinou no CT do Boca Juniors hoje à tarde. E o professor Luiz Felipe Scolari adotou o mistério, galera. Nada de escalação revelada para a partida de amanhã contra o São Lourenço, pelo grupo F da Libertadores. Com esse segredo de estado importantíssimo guardado, o jeito foi saber do Diogo Barbosa o que ele espera para o duelo desta terça. Temos que ter bastante atenção porque vai ser um jogo muito difícil, né? Tem toda aquela pressão no estádio deles, então temos que saber se comportar diante desse jogo para conseguir uma boa vitória aqui amanhã. Nós estamos muito esperançosos para conquistar esse ano a Libertadores. Já que o Vitor Luiz se machucou contra o São Paulo no sábado, o Diogo Barbosa deve assumir a titularidade amanhã. Já estava previsto isso, acho que ele teve uma cirurgia no joelho, então a gente tem que ter um pouco de cautela com ele, calma, né? Vai ser importante isso aí para ele, porque lá na frente ele vai dar frutos bons para nós. Que o São Lourenço é o time do Papa, a gente já sabe, meus amigos. Agora resta saber se os caras vão ter uma mãozinha divina contra o Verdão. Tomara que sua santidade não queira dar mãozinha pra ninguém não, hein? Xiii, mas o São Lourenço está tão ruim, Flávio, mas tão ruim. Aliás, foi um campeonato argentino, né? O Racing campeão. Foi campeão. Né? Campeão. É o terceiro maior campeão, né? 18 vezes ganhou. River, Boca e depois é o Racing. O São Lourenço está mal das pernas, está bem mal, campanha ruim no campeonato argentino. O Palmeiras é favorito mesmo jogando na Argentina. Sim. E mesmo sem o Scarpa também, que teve que voltar para o Brasil por causa da morte da avó dele. Mas o Palmeiras é muito superior. É muito superior. Já viajou, já está chegadinho. Está treinando no campo do Boca, quer dizer, áreas de vitoriosos. Claro. Então, acho que o Palmeiras não terá dificuldade, não. Claro que o São Lourenço na Libertadores, o argentino tem muito isso, né? Ele larga o campeonato e fica na Libertadores. Independente, quando ganha os títulos, é assim. Mas o Palmeiras é favorito, sim, deve ganhar lá. Virar a chavinha, trocar o chip, mudar o foco. Essas expressões vão ser recorrentes nesse início de semana no Corinthians. O Timão vai deixar um pouco de lado a disputa das semifinais do Campeonato Paulista para voltar as atenções para a Copa do Brasil. Quarta tem Ceará pela terceira fase da competição e, se depender do retrospecto, a torcida pode contar já com a classificação.
Reapresentação com reservas no gramado e o sentimento de dever cumprido após a vitória de ontem sobre o Santos na Arena de Itaquera. Vencer clássicos, aliás, não é novidade para ele. Os números de Fábio Carille contra os rivais são impressionantes. Nos 23 clássicos em que ele dirigiu o Corinthians, são 15 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de 72,4%. Fala aí, professor, revela pra gente, qual é o segredo do sucesso? Te juro que eu não sei responder. Do mesmo jeito que eu me preparo e preparo os atletas para jogar os clássicos, eu preparo. Quando joga com equipes menores, é um número sim que chama atenção e eu me sinto muito orgulhoso. É um time que nos momentos assim difíceis cresce, né, principalmente em clássico. Isso mostra um grupo que tem personalidade, falando do meu período desde 2017. Então, assim, muito orgulhoso mesmo desse grupo, da determinação de todos eles. O retrospecto do treinador também é excelente nos mata-matas. Em 18 já disputados, ele venceu 16 e foi eliminado em apenas 2 ocasiões. Números que só fortalecem o elenco corintiano para uma semana decisiva. Jadson e Pedrinho, que hoje são reservas de luxo, podem aparecer no time. No miolo de zaga, Marlon pode pintar na vaga de Manuel, que deslocou o ombro no jogo de ontem. Tudo vai depender do treinamento desta terça-feira. A agenda do Corinthians tem Ceará na quarta em Itaquera pela Copa do Brasil e Santos na segunda-feira no Pacaembu pelo Campeonato Paulista. Jogos decisivos e adorados por ele. Fala? E o negócio tá pegando. Quero ver o senhor falar agora. Quero ver o senhor falar agora. Tem ou não tem Mundial? E aí, as opiniões, já vou até contar aqui, porque eu não guardo segredo. Olha! O único que defendeu fui eu. Mentira, Flávio! Palmeiras tem Mundial. Eu falei, tem, claro que tem. Sim. Entendeu? Bom, falando em Mundial... Time grande, o Celso também. Time grande cai ou não cai? De novo eu defendi. Pois é, eu acho que time grande cai. Mas levanta. O Carille, ele tem números impressionantes, né, Flávio? Sensacional. E você sabe que quando ele voltou para o Corinthians, que no aquele começo estava meio assim devagar, muita gente duvidou. Achou que talvez pudesse ser sorte ter ganhado o Campeonato Brasileiro, 2 paulistas, e aí com o trabalho ele está mostrando que ele é muito competente. A gente fala tanto do Sampaoli, um baita técnico, e eu acho sensacional. Mas o Carille, em 2 confrontos com o São Paulo, mostrou que ele também tem muita competência. Estilos são diferentes. Pode gostar do estilo de um e gostar do estilo de outro. Mas competência, Flávio, é que é uma coisa meio desigual, né? Porque o São Paulo é um técnico mundial. Claro. O Carille não teve essa oportunidade. É uma questão até de oportunidade. Aliás, seria fantástico. Eu torço muito para que um técnico brasileiro se destaque no exterior. Mas o primeiro problema, já falei com o Carille, eu falo muito com o Carille, né? Eu gosto muito dele. A gente tem um relacionamento ótimo. Aquela coisa de primeira coisa, aprender inglês. Se não te falar inglês, não tem jeito, não vai conseguir sair. O Guardiola assinou com o Bayern 6 meses antes, já foi fazer aula de alemão. Falar espanhol bem, fluentemente. Se não fizer isso, não tem jeito. E a gente precisa ter isso, começar a criar essa cultura de ter uma coisa mais internacional. Eu falo muito com o Fernando Diniz sobre fazer um trabalho internacional. Falei para ele, quando ele saiu do Atlético, falei, pô, vai para a Europa. Não, ainda tem uma missão a cumprir no Brasil, né? Sentia que tinha alguma coisa. E o Jardine é um cara que poderia, pela filosofia, pelas ideias que tem. E o Carille, com essa capacidade que ele tem de adaptação, é um cara que poderia... Agora, tem que ter um preparo. E aqui a gente, né, nunca tem tempo para nada, tem um monte de jogo... Não, o Corinthians já fez 21 jogos na temporada. 21 a gente está falando de janeiro, fevereiro, março. 3 meses. Que um monte de jogo desnecessário. O Campeonato Paulista vai começar a ser contado a partir de sábado passado. O resto é resto. Eu ia contar também quantos jogos fez o Barcelona, por exemplo, nesses 3 meses. Não, provavelmente fez metade desses jogos. Ninguém lembra, daqui a 2 semanas, ninguém lembra quem estava dos times menores, quem caiu. Nada, não acontece nada. Inclusive a gente. É lógico, não tem significado. O Santos também tem compromisso pela Copa do Brasil nesse meio de semana. Na quinta pega o Atlético Goianiense fora de casa, mas o principal assunto na reapresentação do time foi o susto com o Felipe Aguilar, zagueiro. A imagem do choque do zagueiro Felipe Aguilar impressiona. O jogador foi levado de ambulância ao Hospital Sírio-Libanês e nesta segunda-feira o médico do Santos falou do estado de saúde do colombiano.
Ele ficou internado essa noite, ficou em observação, evoluiu bem, está com dor de cabeça no momento, que é normal do impacto que ele teve. Agora, pela manhã, ele repetiu a tomografia, que também mostrou um resultado normal, e foi liberado pelo pessoal da neurocirurgia. Então, agora ele vai voltar aqui para Santos, e nos próximos dias ele vai começar a fazer um treinamento leve e vai ser reavaliado dia a dia. Mais para o final da semana ele vai fazer um outro exame para ver se está tudo bem com a parte cerebral dele. Será que isso abalou o elenco e interferiu no desempenho da equipe no clássico com o Corinthians? Olha, foi um choque muito forte, né? A gente que estava ali no gramado, a gente se assustou um pouco, sim, mas creio que isso não tem atrapalhado, porque no intervalo do jogo a gente recebeu a notícia de que o Aguilar estava bem, estava consciente. Então isso nos tranquilizou mais quanto a isso. A atuação foi criticada pelo técnico Jorge Sampaoli. E sobre ele falar, acho que ele está certo, né? Ele tem que dar a opinião dele, tem que dar a visão, né, que ele teve do jogo. Então ele tá certo. Ainda sem saber se poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera de lesão, o técnico Jorge Sampaoli pediu para os jogadores esquecerem, pelo menos por enquanto, o Corinthians e virar a chave. Isso porque, na quinta-feira, tem jogo de ida pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Por mais difícil que seja, é necessário, a gente precisa, porque a gente tem que dar o mesmo valor para a competição da Copa do Brasil como a competição do Campeonato Paulista. É lógico que na segunda-feira se trata de um clássico, mas a gente precisa se concentrar no jogo de quinta. E a gente estava falando de torcida, né, Flávio? Da torcida, por exemplo, do Fernando Diniz, no Rio. E eu espero que o Santos fique com um título esse ano. Não sei se Campeonato Paulista, não sei se Copa do Brasil, Copa Sul-Americana já foi eliminado, ou talvez mesmo brasileiro, não sei se o Santos tem elenco, né, para manter essa regularidade, mas para você coroar também um trabalho como o do Sampaoli. Porque quando esses treinadores se tornam vencedores, eles passam a ser referência. Sim. Como aconteceu com o Guardiola e tantos outros uma coisa discípulos. fácil, né? Oi? Não, e se perde fica uma coisa muito fácil não serve, joga bonito, mas não vence, aquela história toda. E o trabalho que ele está fazendo no Santos, apesar da derrota para o Corinthians, apesar de o Santos não ter jogado bem contra o Corinthians, eu acho um belíssimo trabalho. Ninguém dava nada para esse Santos. Nada, absolutamente nada. E não é a primeira vez. Pois Você falou de título, o Guardiola, ele tem um negócio absurdo. Ele tem um título a cada 26 jogos que ele disputou na média. É um negócio... chega uma hora, você olha, eu vi City e Fulham. Daqui a pouco ele vai ser jubilado, não dá para jogar. Ser jubilado não, mas é verdade, é inacreditável, não existe o adversário, gente, não existe. Eu temo, por algum time brasileiro, ganhar a Libertadores e pegar o City. Estou falando sério, vai ser papelão de 8 de novo. Como o Santos perdeu do Barcelona. Perigoso, gente, olha, às vezes esse sonho vira um pesadelaço. Gente, o São Paulo vai ter a semana inteira livre pela frente, tempo fundamental para a passagem de bastão. Wagner Mancini vai deixar o posto de treinador interino para Cuca finalmente assumir o comando do tricolor. Oficialmente essa troca acontece só amanhã, mas hoje o novo treinador são paulino já deu o ar da graça lá no CT da Barra Funda. É isso, Michele. Uma segunda-feira de novidades aqui no São Paulo. E a principal delas não poderia ser outra, a presença do técnico Cuca já trabalhando com os jogadores do tricolor. Inicialmente ele só começaria o seu trabalho nessa terça-feira, mas na verdade o Cuca acabou chegando mais cedo de Curitiba e literalmente colocou a mão na massa. Depois dessa atividade, concedeu entrevista coletiva e nos adiantou uma novidade, de que daqui até a final do Campeonato Paulista, ele terá Wagner Mancini como auxiliar técnico. E já começa o trabalho no próximo domingo, clássico contra o Palmeiras, que vale vaga à final do Campeonato Estadual. Eu acho que o mais justo, o mais correto de tudo, até para a gente ficar mais fortalecido, é a permanência do Wagner junto comigo, nos treinamentos e posteriormente no jogo também, para os jogadores se sentirem mais protegidos, se sentirem mais fortes, né, por os desafios fortes que a gente vai ter pela frente. Um jogo decisivo na casa do Palmeiras, onde eu fui muito feliz ali em 2016, 2017 também. E são coisas que acontecem na nossa carreira, né?
um grande desafio, tomara que a gente possa sair de lá com a vitória. A outra novidade ficou por conta de Alexandre Pato, pela primeira vez treinando com os novos companheiros, já sob o comando do técnico Cuca. Ele está 3, 4, 5 meses sem jogar. O futebol na China é uma outra intensidade, então a gente vai ter que tomar todos os cuidados para condicioná-lo sem expô-lo a risco de lesão. Então é uma coisa natural que vai ter que acontecer naturalmente. Eu vejo o Pato jogando como um definidor. O que ele tem de melhor, que eu vejo nele, é a definição da jogada, né? Então, quanto mais próximo do gol ele tiver, melhor. A outra novidade é que Tietê, ex-Palmeiras, que estava no Dínamo de Kiev, é reforço do São Paulo. Foi mesmo um pedido do técnico Cuca e o treinador, em entrevista coletiva, fez vários elogios a Tietê, que será apresentado nessa terça-feira. Um jogador versátil que joga em diversas posições, é um jogador polivalente que tem uma junção do meio-campo ao ataque muito rápida, né? Um jogador que, sem dúvida nenhuma, vai fazer grandes campeonatos pelo São Paulo. Não tenho dúvida nenhuma que foi uma grande aquisição. É isso, Michele. Uma segunda-feira de muitas novidades. O Cuca agora terá toda uma semana para trabalhar o São Paulo, que, repito, no próximo domingo, no Allianz Parque, joga por uma vitória contra o Palmeiras na estreia de Cuca para garantir vaga à decisão do campeonato estadual. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Com todas as ressalvas que já foram colocadas, a gente deseja boa sorte para o Cuca, gente boa, cara que tem história no São Paulo, né? Montou o time do São Paulo que ganhou a última Libertadores, não terminou o trabalho, mas montou o time. É um cara que tem muita ligação com o clube, ele era muito amigo do Juvenal Juventus, conversava bastante e tal. Então, a gente espera que é um cara competente. Agora a pergunta que fica, usará ele aquela calça lá no campo do Palmeiras? Dessa cor nossa vinho, aqui. né? Vinho, né? Vinho. Usará contra o Palmeiras? Boa pergunta. Agora, independentemente do que vai acontecer no Campeonato Paulista, eu acho que o São Paulo está no lucro. Era para não ter passado a primeira fase. Encarou o Palmeiras, pode até se classificar, mas independentemente, eu acho que de vencer ou não o Palmeiras, sai com a cabeça erguida. Para o Campeonato Brasileiro, Flávio, aí você vê o Cuca, que é um técnico vencedor, foi campeão com o Palmeiras, campeão da Libertadores com o Atlético. Aí com os reforços, tem Tietê chegando, tem Pato, o Hernanes recuperando, com essa garotada que está aí surgindo, e surgindo bem, Igor Gomes, o Antony, o próprio Luan. Eles não vão vender todos, né? Pois é. Mas eu acho que dá uma mescla boa para o São Paulo tentar alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Sim. Eu acho assim, independentemente das atrapalhadas, eu não posso ser contraditório, porque eu falei que a diretoria do São Paulo faz muita atrapalhada, são os trapalhões, mas com esses nomes, não é nome para fugir da segunda divisão. Mas o problema é esse. Não dá para lutar para não cair. Teve outros bons times. É que ele recomeça sempre. Tudo bem. O São Paulo está recomeçando. Hoje apresentou um novo técnico, no sábado apresentou um jogador importante, hoje contratou outro. O São Paulo está sempre recomeçando. Você não anda nunca. De repente, na janela de agosto, vende um monte. Então, isso aí começa de novo. Não dá, sabe? E essa pausa do São Paulo, que é o único time que não vai ter jogos essa semana, vocês acham que vai ser positiva para o time? Sim, ou vocês acham que vai diminuir um pouco o ritmo? Não, acho que a pegada é total. O Cuca vai chegar. Até especialmente que o Cuca está chegando, né, Flávio? Agora, hoje tiveram uma coisa genial também, né? Mostraram na apresentação do Tietê ele fazendo gol com a camisa do Palmeiras. Aliás, não é o próximo adversário do São Paulo. Não é um adversário que o São Paulo tem birra, São Paulo. Né? Que coisa, hein? Não foi contra o São Paulo. Mas ia mostrar que gol. Ele se destacou no Palmeiras. Vocês também querem o quê? Tira a camisa? Não apresenta com gol. Acabou o tempo. Tem um golaço dele contra o Corinthians pelo Audax. Tá bom, vai. Aquela foto estava melhor. Já se conectou com as redes sociais? Pode pôr na tela, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram é @Gazeta Esportiva. Nosso canal do YouTube tá bombando. Entre lá, se inscreva para não perder os nossos vídeos ou para rever matérias e comentários exibidos durante o Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal. Lembrando que hoje tem show de bola ao vivo a partir das 8h30 da noite com a análise completa dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Paulista. E você pode assistir o programa no site gazetesportiva.com, ao vivo, e também nos nossos canais no YouTube e no Facebook, beleza? Vamos ver como que foi a interação da galera nas redes sociais, olha só. Didi de Itapevi. Sou São Paulino, não concordo que o Cuca assuma agora, mas prudente seria após o Paulista.
Todo mundo, né? Maurício José Pereira. Ótima noite, Flavião, Celção, Michelin da Giabella. Adorei. Boa pergunta. Agora que o Mancini arrumou e melhorou o São Paulo, o Cuca ainda não deve assumir o time. Tem que continuar com esse esquema. Mais uma besteira da comissão técnica do São Paulo. Não é da comissão técnica, é da diretoria. Boa noite. O VAR é uma enorme evolução no futebol e, apesar dos problemas iniciais em sua implantação, veio para ficar. Mentes antigas e retrógradas, como a do Felipão, deveriam se atualizar e não brigarem com a evolução tecnológica. Ó, Zé Luiz. Bruno Alves, o Tri já é realidade. Pepe Carilli, rei dos clássicos. Forte abraço. É, engraçado. E os vídeos de WhatsApp da galera, tem? Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Sou São Paulino, mas eu acho que não é hora do Cuca assumir. Tem que deixar Wagner Mancini ainda. Um abraço a todos. Boa noite, Gazeta Esportiva. Aqui quem fala é o Paulo Santana de Mauá. Sou fã de vocês, mas é isso, sou São Paulino e tenho fé que o São Paulo vai ser campeão paulista 2019. E o Cuca chegou na hora certa. Não tem essa. Quando uma pessoa profissional não tem tempo que seja melhor para ele. Ele tem capacidade e o São Paulo vai ser campeão. Tenho fé nisso aí. Valeu, boa noite. Galera, quem fala é o Valmir do bairro Figueira Grande, zona sul de São Paulo. Na minha opinião, o Cuca não está preparado para assumir o São Paulo. Vamos deixar o Wagner Mancini lá. Um abraço a todos. Você vê que situação que a diretoria coloca o treinador? O São Paulino está achando que não é para o Cuca assumir. Ele já chega ameaçado. Já chega ameaçado. Enquete. Qual que é o resultado? A gente perguntou se é a hora certa do Cuca assumir e deu que não. 55% dos votos. É, claro, né, gente? A gente discute mais esse tema durante a semana. Acabou, mas não sem antes mandar um beijo para o Rodolfo II, que fez aniversário ontem, e para o nosso estagiário Felipe Salum, que apaga as velhinhas hoje. Encerramento homenageando o cantor jamaicano Jimmy Cliff, que está completando 71 anos. Achei que ele tinha morrido. Um beijo, tchau. Reggae Night. Boa, isso foi bom.